O Zema tem sido apontado como um possível vice para o Flávio Bolsonaro, mas ele diz que vai concorrer por conta própria, mas promete ajudar o Flávio, trazendo votos da direita não bolsonarista. Olha só, eu estou achando complicada essa história. Eu gosto muito do Zema. Gosto muito do Zema mesmo, mas eu acho que ele faria um papel melhor se candidatando ao Senado em Minas Gerais. Ele garantiria com certeza uma vaga de senador em Minas e seria muito mais útil para o projeto de país. Como vice do Flávio Bolsonaro, eu já acho que ele fica numa posição muito apagada. Não deixa de ser uma boa posição, é alguém que podia agregar muita coisa para o Flávio Bolsonaro, com certeza, principalmente na área econômica. Mas o fato é que ele quer levar a candidatura dele para a presidência da República e é um bom nome, é o direito dele fazer isso, evidentemente. Vamos entender o que o Flávio vai ajudar o Bolsonaro com a direita não bolsonarista, porque eu discordo disso, tá? Mas nós vamos entender aqui. Outra coisa interessante que eu gostei muito é o PL, que quer o Paulo Guedes como guru econômico do Flávio Bolsonaro. Não preciso dizer para vocês que eu adorei isso. O Paulo Guedes é um excelente nome, é alguém que eu acho que não vai querer entrar na política de novo. Mas seria um ótimo nome se fosse ajudar o Flávio Bolsonaro. E ainda disso, vamos falar sobre a conta bolsonarista para levar tudo no Senado em 2027, que é muito importante, dado o contingente, dado a situação atual na política brasileira. Né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugerido pelo Fraldão do Lula, o Flamengo é freguesão do São Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, o Zema pretende ajudar o Flávio com votos da direita não bolsonarista. Vamos ver aqui o argumento do pessoal aqui, porque tá estranho esse argumento, tá? Não concordo não, tá? Aqui, ó, pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro já ouviu de mais de um aliado que o Zema seria um ótimo nome para vice-presidente na chapa. Eu tenho certeza que seria, sem dúvida alguma seria. Eu acho até que é um problema, por quê? Porque o Zema ele tem uma capacidade maior do que isso, ele poderia garantir uma vaga do Senado e já garantir essa vaga muito melhor nesse caso, né? Mas como vice, também agregaria bastante coisa para o Flávio Bolsonaro. O Zema é visto como uma pessoa menos radical no sentido bolsonarista, então seria uma coisa positiva, e é um cara que é liberal do ponto de vista econômico, que é ótimo, né? Aqui, ó, ele mesmo, integrante do hall de pretendentes da corrida ao Palácio do Planalto, Zema se diz muito satisfeito e honrado por ser lembrado como um nome valioso para o companheiro de chapa, mas garante que levará a candidatura presidencial até o fim. Então o Zema está dizendo que vai ser candidato a presidente da República mesmo, e não interessa, e foda-se, vamos lá, né? De novo, acho um desperdício, acho que ele não tem chance, o nome vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo, então meio que, enfim. Né? Agora, olha só, cientes da forma do governador mineiro de não reger pelas tradicionais negociações políticas, que muitas vezes levam ao afunilamento de candidaturas, o Flávio Bolsonaro já defende uma lógica segundo a qual a Zema poderia ajudar o 01. E aí que eu falo isso daqui, que eu acho estranho. Olha só, o racional gira em torno dos votos dos eleitores que se enquadram na direita não bolsonarista, naqueles que se identificam como independentes dos dois polos ideológicos. Fora a própria esquerda, de antemão fechada com Lula, esses grupos tendem a resistir a votar no filho primogênito do Bolsonaro já no primeiro turno. Eu não vejo muito isso não, tá? No primeiro turno você pode até dizer que sim, mas no segundo turno vai todo mundo com Flávio Bolsonaro mesmo, né? A direita não bolsonarista, ela tem uma força, é verdade, mas lembra que o Flávio Bolsonaro não é o Bolsonaro, né? Meu amigo Flávio é outra parada. E além disso, não tem outro nome. Esse que é o problema. O pessoal fica nessa ideia. Olha só o que ele fala aqui. Ó. Nesse cenário, Zema poderia disputar a migração de votos de eleitores independentes para evitar que Ratinho Júnior cresça a ponto de ultrapassar o senador do PL. Esse pessoal, eles estão numa viagem, cara. Eles estão numa torcida. Não, porque o Ratinho Júnior vai crescer e vai tirar o Flávio Bolsonaro. Cara, o Ratinho Júnior tá lá com 4%, 3% dos votos, mas não tem nenhuma chance de nada, pô. Esquece esse negócio. Esse pessoal fica insistindo em umas coisas que não vai acontecer. De novo, não tenho nada contra o Ratinho Júnior. Bom nome, um cara legal, um cara bacana. Podia ser um ótimo candidato ao Senado no Paraná. E, no entanto,
esse pessoal fica insistindo nisso. Não, porque tem que ser a terceira via. Cadê a terceira via? A terceira via vai ultrapassar Bolsonaro. Ah, para com isso, porra. Então, o pessoal tá vendo aqui que isso impediria o Ratinho Júnior de crescer a ponto de ultrapassar Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Esse pessoal, eu vou te falar, é muita esperança na terceira via, cara. Os unidos, Grêmio unidos da terceira via, né? Unidos da esperança perdida na terceira via. Enfim, o pessoal está falando isso daqui, mas de qualquer forma, o importante é, o pessoal que vota no Zema vai votar no Flávio no segundo turno. Então o Zema não tem parada, ele não tem dúvida de apoiar Bolsonaro, então não vai ter problema nenhum, vão apoiar. É importante o Zema como um nome forte em Minas Gerais, como eu falei, seria ótimo como vice do Flávio, justamente porque entregaria muitos votos em Minas Gerais, mas ele como candidato no segundo turno, apoiando o Flávio, também eu tenho certeza que vai ter um sucesso muito grande. A única coisa que eu fico chateado é porque o Zema é um nome bom e vai acabar sem cargo nenhum, né? Mas, sem dúvida alguma, também ele pode ajudar o governo Flávio Bolsonaro em algum ministério, alguma coisa. É um nome realmente muito importante nisso daí, né? É um nome que a gente conta que a direita tem bons nomes em várias áreas, mas ele é um nome que particularmente tem um peso muito grande, né? Outra coisa que eu acho muito bacana da preparação do Flávio Bolsonaro é o PL que está querendo Paulo Guedes como guru econômico do Flávio Bolsonaro. Então, o PL do Valdemar da Costa Neto sugerirá a Flávio Bolsonaro que faça do Paulo Guedes seu guru para assuntos econômicos. Durante a presidência do PLAI, o PG, o ministro da Economia, acumulou o Ministério da Fazenda, Planejamento, Indústria e parte da pasta do Trabalho. Pode-se discutir seu desempenho na superpasta, mas seu melhor momento esteve nos dias tensos da... Cara, que dias tensos da trama golpista? Só esse pessoal que viu trama golpista do Bolsonaro, não teve trama golpista nenhuma. Que coisa é essa, bicho? Esse pessoal continua com essa insistência num negócio que não aconteceu, né? A verdade é a seguinte, não, a grande vantagem do Paulo Guedes é que ele é um ótimo economista, ele teve uma excelente gestão da economia, né? Tanto que conseguiu, com uma pandemia, recuperar o país rapidamente, ao contrário do Lula, que sem nada está destruindo o país todo, né? A grande vantagem do Paulo Guedes é essa, é um ótimo nome, é um ótimo ministro da Economia. A questão toda é que ele não quer voltar para a política, pelo menos ele disse que não quer voltar para a política, né? Se ele quiser, eu acho que é um nome excelente, realmente seria ótimo o Paulo Guedes como o super-ministro do Flávio Bolsonaro, de novo, repetindo a dobradinha que fez com o pai lá em 2018. Mas vamos ver o que acontece aí. Eu acho que a resistência maior nesse caso é do Paulo Guedes, né? Uma pena, mas seria uma possibilidade ótima. E, finalmente, o pessoal aqui está contando com como que a gente vai fazer para controlar o Senado em 2027. Aqui, com a aproximação das eleições de 2026, lideranças bolsonaristas já fazem cálculo na ponta do lápis para garantir um dos principais objetivos da direita no pleito, a conquista da maioria do Senado Federal. Pelas contas do PL, a maioria deve ser obtida com a eleição de 33 novos senadores em outubro. Esse grupo prevê a sigla se juntará aos 16 que já estão na casa e que devem continuar, né, que vão continuar na casa. Porque, veja, o Senado elege uma parte a cada 8 anos, né, e depois elege 1/3, depois 2/3. Né? Segundo a liderança do PL, seria possível conquistar as 2 vagas ao Senado que estão em disputa nas seguintes unidades: no Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Não vai ser fácil não, mas consegue, é verdade. Haveria ainda vitória total em estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Tocantins. Acho ótimo, acho que consegue sim. Rio Grande do Sul não está tão fácil assim não, mas consegue. E Roraima, Rondônia e Tocantins acho que consegue também. A expectativa é ainda obter um senador em Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então essa é a lista do pessoal aqui que está esperando 2 senadores, um senador e nenhum senador esperado. É basicamente o Nordeste. O Nordeste está muito difícil realmente, é o padrão aqui do Nordeste, né? E aí que eu falo para vocês da tristeza. Tendo o Zema candidato ao Senado em Minas Gerais, a gente garantiria mais uma vaga, né? Então fica uma situação complicada isso daqui. O Zema é um nome que poderia ajudar nesse contexto também, para chegarmos num Senado com maioria folgada em 2027. Vamos torcer para isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.